na presença gloriosa do Senhor, porque o Senhor Ele nos acompanha todos os dias, ainda que a gente não perceba o agir de Deus, né? A gente pode muitas vezes não perceber, mas Deus está conosco e Ele não nos abandona. Aleluia! Eu não quero me demorar muito nos cumprimentos, porque eu creio que o Senhor Jesus falará com você hoje. Eu creio que você não veio aqui por acaso. Eu creio que o Senhor marcou um encontro contigo nesta noite. Abram as vossas Bíblias em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Atos é Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Mateus, Novo Testamento. Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos. Então depois João. Os amados irmãos que estão no fundo, não pensem que o fogo e a glória do Senhor não chega aí, porque chega, tá? Vocês parecem que estão com receios de ficar aqui na frente, mas o Senhor alcança aí, tá bom? A boa mão do Senhor está sobre a nossa vida. Aleluia! E quando ela desce com poder, com glória, com força. Acharam? Todos acharam? Ok, Atos capítulo 3. Vamos à leitura. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico de Salomão. Só até aí, queridos. Glória a Deus. Pode se assentar. Podem se sentar. Eu sou meio especialista em esquecer de pedir para os irmãos sentarem. E aí quando eu vejo, os irmãos já estão que não aguentam mais, minha perna já está assim. E eu falo, misericórdia, assim, eu esqueci de mandar os irmãos sentarem, né? O título da mensagem desta noite é Um Testemunho Vivo do Poder de Deus. E o subtítulo dessa mensagem é Deus é Deus de milagres. Eu recebi o convite na quinta-feira à noite, e aí eu fui pego de surpresa. Eu falei assim, mas já sábado? E aí eu já comecei a falar assim, sábado, eu? Né? E a gente fica meio assim, né? Fala, mas será que vai sair alguma coisa? Vai sair alguma coisa, sabe por quê? Porque quando a gente se lança
o Senhor entra em ação junto com a gente. O Senhor não nos abandona. Só que quando a gente recua, muitas vezes o Senhor deixa de agir porque nós recuamos. É porque nós deixamos de andar. E aqui, nós lemos aqui em Atos capítulo 3, que Pedro e João, eles curam um coxo de nascença. Eu estava preparando a palavra em casa, e eu queria ministrar sobre o Espírito Santo e trazer à igreja o estudo e o conhecimento sobre os dons de serviço, os dons do Espírito Santo. Mas eu estava com a minha mensagem praticamente pronta, e aí o Senhor veio e me direcionou a essa mensagem. Então, o Senhor tem algo para falar com alguém aqui nesta noite. Não sei o que o Senhor irá ministrar ao seu coração, mas certamente você vai sair daqui enriquecido por aquilo que o Espírito Santo irá ministrar à sua vida, ao seu coração. A igreja não está cheia, mas a igreja não precisa estar cheia para ouvir esta palavra, porque o Senhor, quando Ele tem propósito, quando Ele tem plano, Ele traz aquelas pessoas que Ele quer ministrar naquela noite. Mas a igreja deve continuar orando pela casa do Senhor, para que a cada dia o Senhor acrescente vidas a este lugar, para que a cada dia as pessoas que estão perdidas lá fora venham e já cheguem a este lugar. Continue, queridos irmãos, orando para que cada cadeira dessa um dia tenha uma pessoa do seu lado. Quando a gente pensa nas últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário? As últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário foi tetelestai. Tetelestai. E o que quer dizer essa palavra em grego, tetelestai? Essa palavra em grego quer dizer está consumado. Jesus na cruz do Calvário, nos seus últimos minutos de vida, ele dá o último suspiro, e quando ele dá o último suspiro, antes de dar o último suspiro, ele disse tetelestai, ou seja, está consumado. E o que é que estava consumado? Lá em João 19:30 vai dizer assim: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Aqui, queridos, Jesus entregou o Espírito. Jesus, quando ele diz estar consumado, ele quis dizer que entre nós e Deus existia uma dívida que precisava ser paga. E esta dívida, ela iniciou-se lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, pela desobediência à ordenança de Deus. Deus disse: não tocarás, não comerás, não farás isso. Mas a desobediência levou eles a serem expulsos do jardim, e este pecado, espiritualmente falando, se arrastou a todos os demais. Muitos homens foram levantados por Deus, mas nenhum deles tinha a perfeição ao ponto de dizer está consumado. Deus teve que fazer um plano, e este plano de resgate à humanidade, aos homens, se consumou em Jesus. Então a dívida que existia contra nós foi quitada naquele momento em que Jesus deu o último suspiro e entregou o seu Espírito e disse: está consumado. Ou seja, a partir dali não há mais dívidas com o inferno, porque Jesus desceu ao inferno, tomou a chave e ressuscitou o terceiro dia. Então não há mais dívidas, ou seja, todos estávamos mortos e condenados. Mas Jesus, a partir deste ato, ele perdoou as transgressões,
Ele cancelou a dívida que era contrária a todos nós. E nós podemos dizer aleluia por isso, né? Essa palavra tetelestai, ela era usada na época de Cristo quando alguém cometia algum crime ou tinha uma dívida para ser paga. E essa pessoa que cometia algum crime e tinha uma dívida para ser paga, ele recebia um documento. Esse documento era uma cédula de dívida. Então, na hora que essa dívida era paga, o que o juiz fazia? Ele assinava ao final da folha a palavra tetelestai, que quis dizer está consumado, ou seja, está quitada a dívida. Significava então que não existiam mais débitos, que toda a condenação, que toda a dívida se encerrou. Então, a partir deste momento, nós podemos alcançar o perdão em Cristo Jesus. Nós recebemos da parte do Senhor o perdão. E isso incomoda muito o diabo, porque quando ele olha para a nossa vida, ele vê que nós falhamos. E aí ele fica pensando, né? Como que esses seres aí que são pequenos, que são falhos, que são pecadores, podem receber o perdão da parte de Deus? E ele, enquanto espírito que estava na presença de Deus, não recebeu o perdão por uma única falha que ele cometeu. Qualquer um de nós, por menores e por mais fracos que nós julgamos ser, nós estamos em posição de autoridade acima de Satanás. A palavra de Deus diz que Jesus nos deu autoridade e poder para pisarmos serpentes, escorpiões, e que nada nos faria mal algum. Nós não temos o que temer em relação a Satanás, porque nos foi dada autoridade. E nós vamos ver aqui nesta palavra de Atos 3, que Pedro e João, eles vão exatamente exercer uma autoridade. E no momento em que eles vão exercer essa autoridade, o milagre vai acontecer. Porque Jesus disse que Pedro e João e os demais discípulos estavam recebendo ou iriam receber após os 120 dias em que eles estavam no cenáculo, eles iriam receber poder, eles iriam receber o Espírito Santo. Quando você lembra de João batizando nas águas, que Jesus se achega a ele, o que acontece ali naquele momento? O céu se abre e as pessoas veem em forma de pomba o Espírito Santo sobre eles. E este mesmo Espírito que estava sobre Jesus nas águas do batismo está sobre nós. Aleluia. Este mesmo Espírito que a palavra de Deus descreve em forma de pomba está sobre nós. E é este Espírito que nos acompanha. E é este Espírito que nos fortalece. E é este Espírito que nos ajuda na nossa caminhada. Jesus abriu as portas do céu ao consumar o seu próprio sacrifício na cruz. O véu se rasgou. E hoje nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, ao Rei dos Reis, por meio da nossa oração, por meio da nossa adoração, por meio da nossa entrega ao Senhor. Aleluia. E é essa porta aberta que permite a virtude dele vir sobre nós. E é esta porta aberta que permite que os sinais e maravilhas se manifestem a partir de nós. Nós somos canais, mas esses canais de Deus precisam estar limpos, precisam estar desentupidos. Porque se você pega um encanamento e ele está entupido, não flui a água. E as águas do Espírito de Deus para fluir, precisam que estes canais estejam limpos, estejam desentupidos, completamente desentupidos. Então, essa porta aberta que Jesus concedeu a partir do momento que foi consumado o seu sacrifício,
O que aconteceu ali? Ele permitiu que esta virtude que estava sobre Pedro e João estivesse também sobre nós. Essa virtude do Espírito Santo é a mesma virtude que aquela mulher que toca por trás de Jesus na orla do seu manto. Jesus para em meio à multidão e diz: saiu de mim virtude. Ou seja, saiu de mim poder, saiu de mim unção de cura, unção de milagre. Aí o Espírito Santo permite que nós possamos nos achegar ao Pai. É Ele quem leva as nossas orações, são os anjos quem levam as nossas orações, porque os anjos também são mensageiros. Os anjos estão anotando tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas Jesus disse assim, que aqueles que creem em Jesus e vivem em Jesus são chamados embaixadores de Cristo. E o que é ser embaixador? Se nós pegarmos no mundo natural terreno nosso, embaixador é aquela pessoa que representa o seu país. E quando a palavra de Deus nos chama embaixadores de Cristo, ela está dizendo que nós somos responsáveis por representar o reino espiritual de Jesus na terra. Nós somos embaixadores de Cristo para representar o céu por onde quer que nós vamos. Nós somos embaixadores de Cristo porque o Espírito Santo é uma pessoa que está dentro de nós. E quem é o Espírito Santo? É Deus. O Espírito Santo é Deus. Você enquanto vaso de barro, eu enquanto vaso de barro, nós enquanto vasos de barros, carregamos dentro de nós a luz divina, carregamos dentro de nós o poder divino, carregamos dentro de nós a pessoa divina do Espírito Santo. Nós não estamos carregando qualquer coisa, nós estamos carregando o próprio Deus dentro de nós. E aí o Espírito Santo é a pessoa que está dentro de você. Se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você já passou pelas águas do batismo, se você já foi batizado com o Espírito Santo, então você tem o Espírito Santo na sua vida. Um crente cheio do Espírito Santo e do fogo de Deus é uma bomba atômica para o inferno. Aleluia! Vou repetir. Um crente cheio do Espírito Santo e do fogo de Deus é uma bomba atômica para o inferno. E o inferno odeia esse tipo de cristão, esse tipo de crente, e ele faz de tudo para perseguir esse cristão. Ele entra com calúnia, ele entra com difamação, ele desmoraliza, ele tenta fechar os caminhos, ele tenta travar a vida financeira, ele tenta perturbar o casamento, ele tenta fazer um inferno na vida da pessoa, porque esta pessoa é cheia do Espírito Santo e do fogo de Deus. E essa pessoa, por onde passa, ela leva o testemunho, ela leva a luz de Cristo, ela leva a presença de Cristo. Então, quando você está aí fora e alguém não gosta de você, não é exatamente de você que ela não está gostando, é da luz que está em você, porque a luz que está em você está incomodando as trevas, e aí as trevas não vão estar contentes, porque o que as trevas querem? As trevas querem que não haja uma única pessoa dentro dessa igreja. As trevas querem que as pessoas estejam folgando no mundo, nos prazeres e deleites da carne. É isso que as trevas querem. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quando alguém te provocar, quando alguém te caluniar, te difamar, te injuriar, quando alguém fizer algum mal contra você, a sua luta não é contra ele. A sua luta é contra as hostes, contra os principados, contra as potestades
que estão nas regiões celestiais. Existem algumas frases do diabo que os irmãos que são embaixadores de Cristo precisam ficar vigilantes. Que frases são essas? São frases às vezes assim, parecem inocentes, parecem que elas não vão trazer nenhum problema para a nossa vida e comunhão com Cristo. Veja só algumas delas que eu selecionei aqui. Ninguém está sabendo de nada. Essa é uma. Outra frase: foi só essa vez. Adão e Eva, foi só essa vez que eles comeram o fruto. Foi dessa vez que eu nunca mais. Foi só essa vez que Adão e Eva comeu o fruto. Foi dessa vez mesmo. Não tem nada a ver. Que foi exatamente o que a serpente quis fazer com Eva no jardim. Não tem nada a ver esse negócio de conhecimento do bem e do mal. Não tem nada a ver você comer esse fruto aí. Que Deus não quer que você saiba o que Ele sabe. Não tem nada a ver. Então, muitos crentes no Senhor estão falhando e deixando o nada a ver entrar na sua vida. É um cuidado que todos nós temos que ter. O que tem? Todo mundo faz. Queridos, nós não somos todo mundo. Nós somos selecionados por Cristo. Aleluia. Nós somos escolhidos por Cristo. E você acha que Jesus escolhe qualquer um? Quando Jesus olhou para Alex, ele falou: olha que homem elegante. Olha, ele com esse óculos, com essa roupa bonita, essa camisa que eu acho que ele comprou lá no shopping de Araçatuba, né? Falou assim: olha, além disso, dessa beleza exterior, eu estou vendo algo muito maior dentro dele, que é uma beleza interior, que é um potencial que está dentro dele, que ele pode ser uma bomba atômica nas minhas mãos para explodir o inferno, saquear o inferno e povoar o céu. Aleluia. Deus, quando olhou para Alex, quando olhou para o pastor Marcos, quando olhou para cada irmão aqui, Ele viu em você um potencial. Aleluia. E Ele falou: eu vou chamar. Eu vou chamar e vou selecionar e vou escolher. Você é selecionado por Deus. Outra frase: estamos no tempo da dispensação da graça. Então, porque nós estamos no tempo da dispensação da graça, nós podemos se comportar igual o mundo se comporta, fazer tudo que o mundo faz, estamos perdoados, não vamos ter problema nenhum. É um cuidado que temos que ter, porque não é assim. Não tem problema. Será que não tem problema? Então, estas frases, todos nós temos que ficar vigilantes, para que a gente não se contamine. Eu não sei se os irmãos sabem, mas entre os judeus, e nós lemos aqui em Atos capítulo 3, que fala que eles subiram ao templo para orar, e lá fala da hora nona. Então, entre os judeus, a oração acontecia 3 vezes ao dia. Ela acontecia 3 vezes ao dia. E quais horários aconteciam essas orações entre os judeus? Ela acontecia às 9 horas da manhã, acontecia ao meio-dia e acontecia às 15 horas da tarde. 15 horas da tarde é a hora nona. Então Pedro e João, que eram homens de oração, cheios do Espírito Santo, eles tinham o hábito de orar, de ir ao templo, de buscar ao Senhor. E oração, queridos, a gente não precisa pedir para ninguém orar para a gente, pedindo, falando assim: irmão, ora por mim porque eu não consigo orar. Oração é como estudar. Você tem que sentar na cadeira e fazer a sua lição de casa. Oração, você tem que ajoelhar e começar. Mas eu não sinto vontade. Mas você não vai sentir vontade mesmo. Você vai sentir vontade de comer um churrasco, tomar um refrigerante. Mas a oração é um hábito a ser desenvolvido por todo cristão. E aí você tem que ir, com vontade ou sem vontade, você tem que ir e começar.
Porque aquilo que você fizer hoje, amanhã, depois de amanhã, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, você cria o hábito. E quando você menos percebe, você já está fazendo e agindo de forma natural. Então Pedro e João, que eram homens de oração, eles tinham esse hábito. E lá no texto de Atos capítulo 3, os apóstolos realizam um milagre na vida de um homem. Agora, eu queria falar com os amados dos benefícios da oração. Às vezes a gente acha que a gente está simplesmente despejando palavras diante do Senhor e que a gente não está ouvindo ao Senhor. Mas ainda que você pense assim, o Senhor está te ouvindo. E este mesmo Senhor que está te ouvindo é este que irá te responder no tempo dele e da maneira dele, porque Deus é soberano. Então vão haver momentos na sua vida em que o Senhor dará sinal verde para você, mas haverá momentos em que o Senhor te dará um sinal amarelo, em outros momentos um sinal vermelho, porque nem tudo te fará bem. O Senhor conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Ele sabe a hora certa de te entregar algo. Então veja, vou listar aqui 10 benefícios da oração. Primeiro benefício: a oração te ajuda a desenvolver um relacionamento com Deus. O cristão que ora cria uma intimidade com Deus, cria um relacionamento com Deus. Se você tem o hábito de orar sempre naquele horário, você pode ter certeza que antes de você chegar ali naquele cantinho que você separa para a sua oração, o Espírito Santo já está naquele horário te esperando. Deus já está ali, o anjo já está ali. Antes mesmo de você chegar, ele já está te aguardando. Então, o primeiro benefício: a oração te ajuda a desenvolver um relacionamento com Deus. Podemos repetir isso? Repitam comigo: a oração me ajuda a desenvolver um relacionamento com Deus. 2. Ajuda você a entender a natureza amorosa de Deus. Eu vou ter que correr por conta do horário. Então, ajuda você a entender a natureza amorosa de Deus. Terceiro, a oração nos dá respostas. A oração é uma fonte para respostas que buscamos no Senhor. A oração te ajuda a encontrar a direção para a sua vida. Quinto, a oração te fortalece para evitar a tentação. Agora, escute, preste atenção nisso que eu vou dizer. Crente que ora deixa de pecar, e crente que não ora peca com muito mais facilidade. Crente que ora deixa de pecar, e crente que não ora peca com muito mais facilidade. Porque o crente que ora, ainda que ele peque, vai ser tipo um deslize, um escorregão, um vacilo, uma falta de vigilância. Mas o crente que não ora, A oração traz perdão. Exato. O pastor adiantou aqui que a oração traz perdão, né? Sexto, a oração alinha a sua vontade com a vontade de Deus. Sétimo, a oração e o jejum frequentes ajudam a aceitar a vontade de Deus. 8. A oração pode realizar milagres. 9. A oração convida o Espírito Santo a estar presente em sua vida. 10. A oração ajuda você a se tornar mais semelhante a Jesus. Jesus era de oração. Se você olha e examina as Escrituras, você vai ver que o tempo todo Jesus estava orando. Jesus o tempo todo estava buscando a presença do Pai. O segredo de Pedro e João de operar o milagre é que eles estavam ligados à videira verdadeira. Pedro e João estavam ligados ao pão da vida. E é essa sintonia, essa comunhão com Jesus que permitiu a Pedro e João dizer: levanta-te e anda, toma a tua cruz, toma a tua cama e siga-me. Jesus, ao consumar sua entrega na cruz do Calvário, abriu as portas para que os sinais seguissem a todos que nele creem. Então,
Busque a intimidade com Deus por meio da oração e de uma vida regrada pela obediência à palavra de Deus. Pedro e João estiveram ao lado de Jesus. Pedro e João tiveram como mentor o próprio Senhor Jesus. Em seu discipulado, Pedro e João viram o poder de Deus em plena atividade. Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores que a que ele fez. João era um apóstolo tido como um apóstolo amoroso, e Pedro era um apóstolo tido como sanguíneo e prático. Mas ambos, tanto Pedro quanto João, tinham algo em comum. E o que é que eles tinham em comum? Eles tinham a intimidade com o Mestre Jesus. Pedro e João, eles viram coisas gloriosas como a ressurreição da filha de Jairo. Pedro e João viram a transfiguração que está lá em Mateus capítulo 17. Pedro e João acompanharam Jesus no Getsemane, está lá em Mateus capítulo 26. Pedro e João estiveram ao lado de Jesus na Páscoa, está em Lucas capítulo 22. E Pedro e João estiveram e acompanharam a prisão de Jesus e a ressurreição de Jesus. Veja que o ministério de Pedro e João foram marcados o tempo todo pelo discipulado, pela mentoria, pela proximidade e pela intimidade com Jesus. Então Pedro e João viram Jesus o tempo todo operando os milagres. Os apóstolos, naquele momento em que eles achegam à porta do templo, eles não tinham algo material, eles não tinham algo externo para suprir a necessidade daquele aleijado, mas eles tinham algo que estava acima do que qualquer homem podia fazer. Pedro e João tinham com eles o poder de Deus dentro deles, prontinho a se manifestar, prontinho a explodir, prontinho a abençoar as vidas, prontinho a dar testemunho de Cristo Jesus a todos os cativos e levar liberdade àqueles que estavam presos. Os apóstolos, eles tinham o dom de sinais e maravilhas. O ministério dos apóstolos foi glorioso, porque era seguido dos dons de serviço. No caso, o ministério de curas e milagres. Então a palavra de Deus diz a todos nós que esses mesmos sinais que efetuavam e que aconteciam no passado, também aconteceriam hoje. Então nós precisamos acreditar que isso não acabou, que isso cessou, que isso não acontece mais. Acontece. Quantas pessoas passavam por aquela porta do templo, queridos? Quantas pessoas entravam àquela igreja naquela época? Quantas pessoas iam e vinham do templo para orar? Iam ao templo para orar e voltavam do templo após a oração. Porém, quantas pessoas estavam capacitadas para ajudar espiritualmente aquele homem que vivia na porta do templo? Embora os judeus subissem e desciam do templo, seus corações estavam distantes da missão. Eles podiam ir ao templo orar 3 vezes ao dia. Os judeus estavam no templo, mas olha aqui, olha o segredo. Os judeus iam ao templo, saíam do templo após a oração, mas tinha um detalhe: a tocha não estava devidamente aquecida e acesa a ponto de enxergar a necessidade do outro que estava à porta, muito menos estavam preparados. Ou seja, que tocha é essa que não estava aquecida e acesa? A tocha do Espírito Santo. Pedro e João estavam pegando fogo, mais ou menos igual aqueles cultos reteté que a gente sai daqui bailando. Pedro e João já chegaram ali na porta do templo bailando no reteté, e ele olha para aquele homem, o homem pede dinheiro para ele, e ele fala: olha, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou o poder do Espírito Santo. Seja liberto, levanta-te e anda, caminhe, saia dessa prisão que você está, saia dessa enfermidade, saia deste problema,
receba a libertação. Então Pedro e João estavam pegando fogo, pois eles acabaram de receber o poder de Deus lá no Pentecostes. Então certamente eles se lembraram das palavras de Jesus lá em João capítulo 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Naquela época, a lei impedia as pessoas que tinham problemas físicos de entrar no templo. Hoje não existe esse impedimento, mas os coxos, os paralíticos dentro do templo não era permitido. Então, aquele coxo ele estava o tempo todo do lado de fora. Mas nós, na época de hoje, não podemos ser como aqueles judeus que só subiam e desciam a escadaria do templo. Nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. Temos que ter a capacidade de enxergar a vontade de Deus a quem ainda está coxo, a quem ainda está cometido por uma paralisia espiritual. Enxergar a vontade de Deus e a necessidade de abrir os olhos daqueles que ainda dormem espiritualmente. Esse tempo atrás, está com acho que uns 20 dias ou um mês, eu tinha falado para uma pessoa, mas isso eu falei antes, né? Mas a pessoa me falou agora. Eu tinha falado para ela assim, crente no Senhor Jesus. Eu falei, você, me desculpe, não quero ser ofensivo, mas você ainda não está convertida em Cristo Jesus. Quantos anos você tem de ministério? Aí a pessoa me falou. A princípio pode parecer uma coisa rude chegar, ofender a pessoa. Quem sou eu para poder julgar, dizer que a pessoa não está convertida? Aí eu dei a minha motivação para ela, porque eu achava que ela não estava convertida. Passou o tempo, aí uns 20 dias atrás ela falou assim para mim, olha, eu tenho raiva de mim mesmo, porque eu vivi tanto tempo na igreja e só agora eu descobri que realmente eu não sou convertida, e agora que eu estou me convertendo. Então isso acontece. Às vezes a pessoa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas ela ainda não tomou uma decisão interna de viver as palavras de Jesus, de viver o Evangelho. Ela ainda dorme espiritualmente, ela ainda não acordou para as coisas de Deus, ela ainda não está, por exemplo, preocupada com as vidas que se perdem, não está preocupada com a missão do ID, ela ainda não ora como deveria orar, ela não busca como deveria orar, ela não lê a palavra de Deus, está às vezes 10, 20, 30 anos na igreja, mas nunca leu a palavra de Deus. Hoje você pode talvez estar se sentindo como aquele homem, todos os dias na porta, levando sempre a mesma vida, a mesma condição, e pensando assim, puxa vida, nada muda na minha vida para melhor. Você pode estar cansado de viver a fé, cansado dos problemas, cansado da escassez, cansado de não ter dinheiro, cansado de não ver seus sonhos realizados. Mas saiba que quando menos você esperar, Deus pode usar um Pedro e um João para te ajudar a levantar. Deus pode vir e mudar a tua história, porque Deus é um Deus de milagres. Jesus não mudou. Jesus, ele não mudou. Jesus continua curando, continua libertando, continua salvando, continua batizando com o Espírito Santo. E a vontade de Deus era que aquele homem que estava na porta do templo não estivesse mais preso em suas limitações, mas fosse liberto. Então talvez você deveria fazer a seguinte pergunta para você mesmo nesta noite: qual é a minha limitação? Eu tenho medo de me lançar? Quais são os meus medos? Apresente ao Senhor quais são os seus medos e diga: Senhor, liberta-me dos meus medos, porque a palavra de Deus diz: eu não vos dei espírito de medo, eu não vos dei espírito de covardia, mas eu vos dei espírito
de intrepidez, de ousadia, de força. Apresente ao Senhor a tua limitação. Às vezes as pessoas, elas têm vergonha de vir, por exemplo, contar um testemunho aqui à frente, né? E você sabia que quando você vem aqui e conta um testemunho, você pode estar ajudando alguém que está na igreja? Porque o testemunho, ele é o quê? O testemunho é como se fosse uma pregação. Você está pregando para outra pessoa a sua vida, o que você vivenciou. E aquela pessoa que está sentada, ela pode se identificar com o que você passou e pensar: poxa, se Deus abençoa ela, Deus me abençoa também. Então, não se acanhe, né, em testemunhar as coisas que o Senhor tem feito pela tua vida. Então, a vontade de Deus é que aquele homem parasse de olhar para os homens e esperasse algo dos homens. A vontade de Deus é que aquele homem orasse para o alto e esperasse de Deus e recebesse de Deus a sua vitória. Eu não sei quantos dias aquele homem estava no estado de mendicância, mas uma coisa eu sei: que Deus, através do Espírito Santo, entrou em ação, e todo aquele cenário de dependência, aquele cenário de miséria, aquele cenário de desgraça, aquele cenário de escassez, aquele cenário de fome, aquele cenário de sofrimento, foi mudado. O de repente de Deus muda tudo. Quando você menos esperar, o de repente de Deus pode vir sobre a sua vida. O de repente de Deus pode acontecer. A ordem de Jesus para a tua vida nesta noite é: levante-se e ande. Marche, não desista. Sê corajoso. Avance. Não tenha medo. Ponha-te sobre os teus pés e ande. Jesus vai te libertar de tudo o que te prende. Ele quer te preparar e Ele quer te enviar. Jesus é o seu guia e Ele abre as portas para você. Somente permaneça firme na presença dEle, na casa dEle, e o adore, porque o inimigo vai o tempo todo tentar nos derrubar. O inimigo o tempo todo vai tentar manchar a nossa reputação. O inimigo o tempo todo vai querer nos tirar da presença de Deus. Mas permaneça firme na presença de Deus. Permaneça na casa do Senhor. Adore. É aquele marido que ainda não veio. É aquela esposa que ainda não veio. É o meu irmão, a minha irmã, é um familiar meu que ainda não está na igreja. Continue orando por ele e jejuando por ele e pregando a palavra a ele. Esses dias atrás eu viajei para Campinas e já fazia tempo que eu não visitava o meu pai. Meu pai tem 74 anos. E aí eu resolvi, falei, eu vou. Quando eu cheguei lá, eu vou contar rapidinho por conta do horário, tá? Então eu vou resumir a história. Quando eu cheguei lá, a hora que eu cheguei para o meu pai, assim, que eu fui dar um abraço nele, e ele veio e me abraçou, e nós sorrimos, ficamos alegres, e um ver o outro, eu já peguei e já disse para ele assim: pai, fico muito alegre em te ver, mas essa minha viagem aqui, eu vim aqui com uma missão. A minha missão é falar do amor de Jesus para o Senhor. A minha missão é trazer Cristo na sua vida. E aí, falei isso. Aí entramos, depois saímos, fomos fazer um monte de coisa. Teve um momento que nós sentamos na mesa e eu falei um pouquinho do amor de Jesus. Aí passou o dia, no outro dia, eu estou sentado na sala, ele vem com fome e sede de Jesus, os olhos brilhando, querendo saber sobre Jesus. Porque a esposa dele é testemunha de Jeová, Algumas filhas dele é testemunha de Jeová, e tem outros filhos por parte de pai que eles não seguem religião nenhuma. Então quem é que iria falar do amor de Jesus para eles ali dentro? Ninguém, Aí quando ele veio, eu já tinha separado vários versículos falando da salvação, falando de Jesus, falando de aceitar Jesus, confessar com os seus lábios. E ele veio e eu comecei a ministrar, e ele foi se interessando, e os olhos dele foram se abrindo, e eu fui vendo no semblante dele que ele queria. Aí chegou uma hora que eu falei assim: pai, o senhor quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador?
Quer conhecer esse Cristo que eu sirvo? Ele falou, eu quero. Aí ali nós fizemos uma oração. E ele aceitou Jesus, aos 74 anos de idade. Sempre foi resistente ao Senhor Jesus, mas dessa vez ele abriu o coração e aceitou Jesus como único e Salvador. Isso alegra muito o meu coração, porque se amanhã ou depois Jesus vier a recolhê-lo, eu creio que ele estará com Cristo. A Bíblia diz, crê no Senhor, né, e nos seus profetas, né, e você prosperará, as coisas vão acontecer. A Bíblia diz assim, né, que tu e a tua casa será salvo, mas tu e a tua casa será salvo quando? Quando você crer. E para partir para o encerramento, eu quero ler o Salmo 126, não precisam abrir, eu já vou ler aqui. Diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Olha que interessante, não dá tempo de estudar essa passagem, mas diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro, alguém aqui algum dia esteve no cativeiro? Alguém aqui um dia esteve debaixo do jugo de Satanás? Alguém aqui um dia esteve servindo ao mundo? Quando o Senhor trouxe do cativeiro, quando aquele povo estava nas mãos de Faraó, eles estavam no cativeiro. Quando o povo foi levado à Babilônia, eles estavam no cativeiro. Então, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios. Quem são os gentios? São aqueles que estão fora. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Quando o Senhor opera as 10 pragas no Egito, os gentios, os ímpios, disseram, grandes coisas fez o Senhor a estes. Este povo é diferente, este povo tem um Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Queridos, eu vou encerrar, só mais 5 minutinhos eu já encerro, pastor. Aqui o dinheiro poderia ter resolvido o problema daquele homem, daquele coxo, mas iria resolver que tipo de problema? Um problema temporal, um problema passageiro, momentâneo. Mas o poder de Deus, quando entrou em ação, resolveu todos os demais problemas insolúveis. Por quê? Porque ele vivia na dependência dos outros. Ele precisava de alguém que o pegasse todos os dias e o levasse até a porta do templo para que ele recebesse as esmolas, as ofertas. Mas a partir do momento que Jesus entra na vida dele, ele é liberto disso, e aqueles problemas que eram insolúveis tornou-se solúvel. Então aquele homem que vivia em estado de dependência dos outros tornou-se independente. O Senhor quer te tornar independente. A tristeza sua, o Senhor quer transformar em alegria. O seu sofrimento, o Senhor quer que esse sofrimento vá embora. O que é impossível a você, Deus quer tornar possível. Os seus sonhos, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, quando você menos esperar, o Senhor pode tornar possível, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Não há impossíveis para Deus. O tempo da coxidão daquele homem se foi, o tempo da paralisia se foi. Agora, para aquele homem, ele passou a viver um novo tempo, passou a viver uma nova história. Que o Senhor possa escrever um novo tempo, que o Senhor possa escrever uma nova história na sua vida a partir de hoje. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário foi o que possibilitou aquele homem se levantar do seu estado de paralisia e poder gritar: estou livre, estou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Então o tempo da miséria daquele homem acabou, o tempo da dependência daquele homem acabou. Aquele homem passava a maior parte do tempo olhando de cabeça para baixo, com aquele sentimento de que eu não sou nada, com aquele sentimento de fraqueza. Então aquele tempo de olhar para baixo acabou na vida daquele homem. Chegou a hora daquele homem andar de cabeça erguida.
de andar de cabeça para cima. Aquele homem se sentia inválido, mas a partir daquele momento, aquele homem se transformou num testemunho vivo do poder de Deus. O coxo teve que levantar os olhos para cima para receber a vitória. Às vezes você pode estar olhando para o seu problema, às vezes você pode estar olhando para as suas dificuldades, mas a hora que você levantar os olhos para cima e continuar a marchar e continuar a andar em frente, quando você se levantar e observar e ver que você tem um Deus maior, isso não vai te afetar mais. Você vai saber que o problema está ali. O problema vai estar ali, mas você sabe e tem a certeza e carrega a certeza da sua vitória dentro do seu coração. A tua vitória, a nossa vitória vem do alto. O sobrenatural de Jesus desceu naquele lugar e pode descer na sua vida e na sua casa, na sua família a partir de hoje. É tempo de transformação, é tempo de mudança. Aquele homem, o testemunho dele impactou todos do templo, todos na igreja, todos que o conheciam, que estavam dentro da igreja ou fora da igreja. O testemunho daquele homem impactou vidas. E pode ter certeza que o testemunho daquele homem foi usado para salvar a muitos naquela época. E o seu testemunho, porque Deus está escrevendo uma história, Deus está escrevendo a sua história, e o seu testemunho também irá impactar vidas. Queridos, eu queria encerrar, mas eu queria encerrar só com uma oração. Vamos ficar de pé para a gente orar? E aí eu encerro aqui. Soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe cada vida que está aqui, Senhor. Eu não conheço as dificuldades, eu não conheço os problemas enfrentados pelos meus queridos e amados irmãos, mas o Senhor conhece. E que nesta noite, Senhor, o Senhor possa vir e mudar todo o quadro histórico negativo na vida deles. Que as dificuldades, Senhor, caiam por terra. Que aquele Senhor que está se sentindo pequeno, que aquele Senhor que está se sentindo humilhado, que aquele Senhor que está se sentindo infrutífero, que aquele Senhor que está olhando para as suas incapacidades, que esta história possa mudar, que o Senhor possa fazer com que ele levante os olhos para os céus e que ele possa, o Senhor, ver o Deus de milagres, que ele possa enxergar o Deus que transforma qualquer cenário e que ele possa, Senhor, a partir de hoje receber essa bênção e que a boa mão do Senhor o acompanhe em todo o tempo e responde, Senhor, as vossas petições. Senhor, abre os céus e desce com milagres, Senhor. Milagre na vida financeira, milagre no casamento, milagre, Senhor, na vida daqueles que precisavam estar aqui, mas que não estão. Milagre na vida destes que precisam se converter ao Senhor. Alcança cada um da família deles, alcança cada um das nossas famílias, em nome de Jesus, papai. E que esta igreja possa estar cheia de pessoas que vão louvar e adorar o teu santo nome, ao ponto de nenhuma cadeira estar vazia, Senhor. Traz todos aqueles que perecem, aqueles que sofrem, e, Senhor, abençoa cada irmão e cada irmã nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra, pastor. Bendito seja o nosso Senhor, irmãos. Quarta-feira, né? Quem pregou aqui? O Alex, né? Semana que vem vai ser a nossa missionária Rosimeire, né? Vai estar pregando. Deus capacita. Deixa eu dirigir o culto e não pega. Eita! Aleluia. Essas obreiras, então, um dia vamos pegar a Karina num dia, né? De surpresa, né? Surpresa, um dia nós vamos pegar a Karina de surpresa. Aproveita que a escola é agora, porque vai a hora que estudando. tiver 3.000 pessoas, aí é diferente. Você põe a caneta de dirigir e pega. Não. Aleluia, né? Vamos, já orou, né? Quarta-feira vai ter culto às 20 horas, né?
Semana que vem, se tudo der certo, né, eu vou estar ministrando, né? Faz tempo que eu não pego, né? Faz tempo, né? Faz tempo que eu fazer uns 2 meses já, né? Ele fala assim que não veio o pregão, não tá aqui. Levante as tuas mãos, o amor de Deus, Assim a seja. graça do Senhor Jesus, Assim e a seja. consolação do Espírito Santo esteja com todos. Todos vão dizer amém? Amém. Amém? Amém.